Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui com o livro O Maior Segredo. De quem? A letra está diferente, mas é da Rhonda Byrne, ok? É a mesma autora que escreveu o livro O Segredo. Então, se você quer de fato aprender como esse universo funciona, você deve, é leitura obrigatória para quem quer sair da Matrix e controlar melhor a sua vida, quer cocriar a sua vida, tá? Então vamos lá com alguns apontamentos aqui. O capítulo 3 é a revelação continua, tá? O maior segredo da Rhonda Byrne. Alguns apontamentos. Diz assim: você é consciência, não uma pessoa que está consciente de algo. É fundamental compreender que nós não somos o ser humano, mas nós estamos como um ser humano. Nós somos a consciência, e essa consciência se subdivide nas infinitas formas que conhecemos, né? Que aí nós chamaremos isso de um jogo ilusório. Dentro desse jogo ilusório, nós nos apresentamos nesse momento como ser humano. Tá? E dentro desse jogo ilusório existe essa questão dos níveis de consciência. Tá? O ser humano tem mais consciência do que os animais, do que as plantas, do que os minerais, por exemplo. Mas tem menos consciência que seres que estão acima, acima no sentido de ter mais consciência. Tá? A nossa consciência nesse momento é limitada a essa aparência, a essa forma e ao condicionamento da nossa mente. Então, para sair desse condicionamento, a gente precisa começar a compreender como o universo funciona, o que somos de fato. Eu sei que não é tão simples, é uma baita de uma quebra de paradigma, e eu também compreendo que muitas pessoas não vão aceitar essa ideia porque estão conectadas, identificadas com as suas crenças, tá? As crenças que nós crescemos ouvindo e tudo mais, que tem a ver com as religiões em si, né? Mas o que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com religião, é algo que está além da religião, além das crenças. Até certo momento vai ser uma crença, até que você descubra de fato ou experimente aquilo que você é. Muito dessa percepção que traz a Rhonda Byrne, ela vem não somente com a compreensão correta do que você é, mas com meditação também. Tá? Porque a meditação te ensina a conhecer a sua mente. Conhecendo a sua mente, você acaba por conhecer o que são os seus pensamentos, sentimentos, emoções e esse sistema de crenças do qual você está vinculado nesse momento. Talvez, se você fizesse uma revisão dessas crenças, você jogaria muitas fora, outras continuaria. A verdade é que, por enquanto, se você nunca fez isso, é porque então você só vive de uma forma automática e reativa, ou seja, você só responde ou corresponde ao programa, vamos dizer assim, que foi instalado, tá, na sua consciência, que é justamente a crença. Se você não sabe exatamente do que eu estou falando, do que é crença, aqui no canal eu já discorri sobre esse tema, sobre o que é a crença, tem aulas aqui bastante interessantes sobre o poder da crença, e a crença é uma verdade para nós, né? Então, se você acredita em verdades, entre aspas, que não são verdades, você vai estar enganado, tá? Então, vamos lá. O que mais aqui ele traz como apontamento para nós entendermos qual é esse segredo? Na verdade, não é um segredo, mas ele se torna um segredo visto que a mente condicionada da grande maioria das pessoas não acessa isso aqui, tá? Por que não acessa? Porque está inserida dentro dos contextos, dos paradigmas. O que é um paradigma? É uma verdade que a pessoa acredita, mas que na verdade ela não é bem a verdade, ela é a verdade que aquela pessoa acredita naquele momento. Tá? É o que eu também já discorri também sobre o que é permanente e impermanente. Se você quer descobrir se algo é verdade, você deve pontuar se isso é permanente ou impermanente. Se for impermanente, é uma verdade momentânea, não é a verdade. Né?
é uma verdade convencional para aquele momento, para aquele nível, tá, de consciência. Sem um astrônomo para olhar através de um telescópio, o objeto não passa de um instrumento, assim como o seu corpo e a sua mente são instrumentos da consciência. Okay? Então ele faz um comparativo de que um telescópio ele é tão somente um telescópio se ele não for utilizado por algo ou por alguém, no caso aqui, né, um astrônomo, tá? Ele não tem utilidade. Da mesma forma, esse corpo e essa mente são instrumentos para a manifestação da consciência, tá? Visto que nem corpo nem mente são permanentes, eles são impermanentes porque tanto o corpo tem uma validade dentro desse plano da existência, como a sua mente tem uma validade diferente. A mente vai se transformando. O corpo, ele nasce dentro dessa organização de matéria, ele se desenvolve, em algum momento ele morre. Tá? O corpo morre. Lembrando que a consciência não morre. A mente é um instrumento da consciência. Tá? A mente é um instrumento da consciência. Vamos dizer assim, que a mente é um corpo inferior e a consciência seria o corpo superior, a inteligência cósmica. A mente é o nosso nível onde estão os pensamentos. Vamos colocar aqui crenças, sentimentos e emoções tudo junto. Tá? Não está exatamente assim, mas vamos dizer assim. Tá? Então, crenças e pensamentos. E você imagina, se a gente considerar, tá? Supostamente, de que nós temos várias vidas, várias existências, tá? Visto que nós carregamos um conjunto de informações aparentemente muito maior do que somente a experiência vinculada a essa existência terrestre dessa vida. Tá? Nós temos muitas coisas acontecem conosco das quais a gente não sabe explicar, muitas memórias, recordações, sensações que parecem não ser, né, dessa única vida, tá? Mas é possível investigar também para ver se realmente existem outras vidas ou não. Tá? Não vamos entrar no mérito da crença em si. Tá? Então é isso. Esse corpo e essa mente eles são impermanentes, por isso eles são ilusórios, tá? E são apenas instrumentos da consciência para uma determinada forma de manifestação. Outro apontamento: existe apenas uma consciência, e é a mesma consciência que opera através de todas as pessoas. Esse é um conceito um pouco difícil de entender, visto que quando nós falamos em consciência, a gente poderia fazer um paralelo com a palavra Deus. Porém, a palavra Deus ela já é um pouco tanto quanto contaminada, né? Ela já foi muito utilizada e explorada e ela é um pouco cansativa para nós, visto que cada pessoa já tem uma crença muito específica sobre o que é Deus. A gente teria que se desfazer dessas crenças para compreender o sentido de consciência. Mas o que ela aponta aqui é que não há várias consciências. Aparentemente, parece que há várias consciências, mas na verdade há só uma consciência, que é o que de fato nós somos. Mas quando eu falo é o que de fato nós somos, se você não investigar, se você não estudar, se você não buscar com força compreender isso, realmente vai ser só mais uma crença dentro da sua mente. A ideia desse conhecimento é que há uma espécie de autoconhecimento, onde a própria pessoa vai em busca de descobrir isso. Tá? Aqui nós fazemos apenas apontamentos como que mostrando uma certa direção, mas isso não vai funcionar se você mesmo não investigar, se você mesmo não estudar. Por quê? Porque cada consciência precisa compreender por si só. Senão, se não for dessa maneira, vai acontecer o que já acontece com as outras situações de crenças, que é
você vai acreditar em alguém que falou para alguém, que falou para alguém, que falou para alguém, tá? Então, o que é importante é o autoinquirimento, você questionar se isso é verdade ou não, criar meios, eu sei que não é fácil, você vai falar assim, mas como fazer isso? Bom, a meditação é a forma mais eficaz, visto que nós não temos aqui no Ocidente a prática da meditação como uma forma de prática, tá? Mas aqui nesse canal há várias formas que eu ensino também de como meditar. Muitas das meditações que vocês fazem online no YouTube não é meditação, é somente um relaxamento induzido, tá? Uma espécie de hipnose, tá? O que não é ruim, mas não é meditação. É bom, você vai relaxar, você vai descansar, você vai acessar informações diferentes, mas a meditação em si só você pode fazer e você precisa aprender a desenvolver isso. Tá? Outro apontamento: você não está consciente dos pensamentos ou das sensações nos corpos das outras pessoas, porque a consciência foi canalizada através da sua mente, de modo a ficar localizado no seu corpo. Vamos lá. Isso aqui é difícil. Ó, você não está consciente dos pensamentos e das sensações nos corpos das outras pessoas, isto é, nesse momento você só tem consciência, ou seja, a sua consciência é limitada a esse corpo e ao seu conjunto mental de informações. Tem pessoas que até com certo treinamento conseguem, né, romper essa barreira, mas não é tão simples assim. Mas não vem ao caso. Aqui é um conceito de informação para nós. Então, bom, o fato é, nós só temos acesso nesse momento às informações desse corpo, ou seja, nós sentimos esse corpo, eu não sinto o corpo do outro, e as informações do meu conjunto mental, que vai de alguma forma, as informações do meu conjunto mental vai de alguma forma resbalar, não essa palavra não sei nem se existe, mas ela vai dar encontro com o inconsciente coletivo, tá? Porque isso vai depender da onde nós estamos, da localidade, do conjunto de informações culturais, geográficas e tudo mais, tá? Mas cada pessoa consegue ter uma certa independência do que pensa, uma certa independência, porque dentro da Matrix parece que nós temos uma independência, mas não temos. Nós já estamos presos dentro desse circuito, tá? Por isso que é complicado. Mas vamos lá. Porque a consciência foi canalizada através da sua mente, de modo a ficar localizada no seu corpo. Ou seja, nesse momento há essa limitação. Tá? A meditação, como um caminho sério, ele te liberta disso. Ele te liberta. Tá? Ele te liberta desse aprisionamento. Por quê? Porque a meditação correta ela vai te fazer compreender a sua mente. Você compreendendo a sua mente, você passa então a escolher os seus pensamentos e não ser simplesmente acometido por eles. Né? O que acontece quando as pessoas não treinam as suas mentes, elas só vivem assim, achando que os pensamentos são delas, mas na verdade não são. Você só impressa o pensamento das circunstâncias, das pessoas que estão ao seu redor. Quando você é criança, do 0 aos 7 anos, a sua mente ela é formada por essas informações que a sua geografia te dá, que as pessoas ao seu redor te dá, para aquela criança, quais são as figuras de autoridade para ela, ela vai captar todas essas informações como uma verdade, como um paradigma para ela, tá? Como uma informação de crença muito forte, enraizada. Então, tudo que é dito para essa criança dos 0 a 7 anos, aquilo fica como uma verdade, quase que absoluta. Não dá para falar que é absoluta, porque muitas dessas crenças podem mudar, mesmo que a pessoa não queira, mas podem mudar de acordo com um insight natural que possa acontecer na vida dessas pessoas. Mas a grande maioria, se a pessoa não treina a mente, se ela não faz uma reestruturação de pensamentos ou de escolha de pensamentos, ela vai acabar por naturalmente repetir na adolescência, é reforçar, repetir e reforçar esse conjunto de crenças, até que chega um momento que o sofrimento que ela sente é tão grande que ela começa a compreender que talvez ela precise mudar essas crenças, e então ela começa a criar um mecanismo
mudança de crença. Isso demora muito, às vezes demora uma vida, vidas, ou às vezes nem demora muito, e às vezes nem muda, né? Não é uma regra, mas quase todos nós mudamos ou provocamos mudanças quando estamos em profundo sofrimento. Foi assim comigo há 7, 8 anos atrás, quando iniciei a minha busca nesse caminho de autoconhecimento por grande sofrimento, por sofrer de crises de ansiedade e crises e ataques de pânico, sem saber exatamente por que estava acontecendo, mas durante um período muito grande. Eu falei, cansei, não aguento mais. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Foi daí que eu decidi, não sabia como, comecei a buscar informações. Era uma urgência tão grande para me livrar daquilo que eu comecei a encontrar no caminho dessa busca as ferramentas que hoje eu ensino para vocês. Vamos lá. Outro apontamento, a consciência ou a percepção, ou seja, ela classifica aqui a consciência como uma forma de percepção, e que na verdade é. Aquilo que você é consciência que tem a ver com a forma como você percebe o universo, tá? Nesse momento, como você percebe essa realidade. A consciência ou a percepção está em todo o seu corpo e em toda a parte fora dele. Ou seja, então ela já está te trazendo uma nova informação. Ela está dizendo que a consciência ela não é somente esse corpo e a mente que é limitada. Você é algo mais que isso. Ela está dizendo que essa consciência, que é você, ela está além do seu corpo e está em toda a parte fora dela. Isso nos faz presumir de que aquilo que nós somos é o mesmo do que tudo o que é. Ou seja, nós nos misturamos com tudo mais. É complexo. Você vai dizer assim, nas crenças que eu acredito, que é a maior parte dos brasileiros, estamos aqui no Ocidente, que segue uma linha judaico-cristã, vai dizer assim, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente significa que ele sabe de tudo. Onipotente, porque ele é todo poderoso. E onipresente significa que ele está em tudo. Se nós somos um conceito que é trazido na Bíblia, no Antigo Testamento, diz assim, que nós somos imagem e semelhança de Deus. E cá entre nós, não tem nada a ver com a aparência física, nós não somos a imagem física, Deus não é um ser humano. Lembre, o ser humano, ele é um aspecto da existência, assim como tem uma árvore, tem os animais, tem essa parede, é uma forma, é uma energia condensada nessa forma. Nós somos energia condensada nessa forma aqui, certo? Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também somos onisciente, onipotente e onipresente. Porém, o condicionamento da nossa mente, ele nos impede de reconhecer essa informação, tá? Porque você vai dizer, não, eu não sou Deus. Deus que está fora de mim é isso tudo. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é é o quê? Onipresente, onisciente, onipotente. Eu não sou onipotente, olha a minha vida como é, falta poder, falta força, falta um monte de coisa. Eu não sou onipresente porque o meu corpo está aqui, a minha mente está presente aqui. Eu não sou onisciente porque eu não sei de tudo, né? O que eu sei é muito limitado, sim. Nesse momento, a nossa percepção, a nossa consciência é limitada ao conjunto de informações que nós temos. Se nós cremos que nós não somos onipresente, onisciente e onipotente, significa então que essa é a verdade que nós vamos viver. Mas a partir do momento que você começa a expandir a sua consciência e compreender que de fato você não está limitado, você é um ser infinito e ilimitado, você passa então a começar, porque o nosso condicionamento ele é tão forte, ele é tão enraizado dentro de nós que é difícil de acreditar. Você é essa força. Em outras palavras, mais fácil para a gente entender é o seguinte:
no tempo moderno que nós vivemos, há um conceito mais fácil de entender. E dizem, numa linguagem mais popular, que nós somos a centelha divina. Sendo a centelha divina, nós carregamos dentro de nós, e quando eu falo dentro de nós, não é dentro desse corpo exatamente, está também nesse corpo, mas é na nossa consciência. A consciência, ela ultrapassa as medidas físicas do corpo, ela ultrapassa as medidas físicas daquilo que nós entendemos como mente. Porque é muito fácil de entender. Todas as vezes que você vai dormir, você sai fora do seu corpo. Se você treinar a sua mente, você vai começar a se lembrar, a se recordar desses sonhos, que aparentemente são sonhos, mas são saídas fora do corpo. Você vai para ambientes que nós chamamos de ambientes astrais ou mentais, onde você tem uma existência acontecendo. Né? Você sente medo, sente alegria, você toca em pessoas, você se conecta com outros mundos. Sim, a sua consciência, ela abrange um espaço que nós, nesse momento, não conseguimos dimensionar. Mas ela não está presa somente a esse corpo e ao conjunto de pensamentos e crenças que você tem consciência agora. Tá? Porque a nossa consciência, vamos dizer assim, a gente poderia dividir ela em consciente e inconsciente, para ficar fácil de entender. O consciente é tudo que eu tenho ciência agora. Eu estou nesse lugar, isso, aquilo, a minha família, não sei o quê. É o conhecimento da minha vida agora. Agora, e se isso fosse só 5% do que você conhece sobre si mesmo e aqueles 95% estão no seu inconsciente? Que é todo o conjunto de informações que você já acumulou nas suas existências e que está conectado com o inconsciente coletivo, que está conectado com o onisciente, com Deus na sua forma onisciente. E se, eu não quero afirmar, mas porque senão vai virar mais uma crença, você precisa investigar, você precisa estudar, precisa questionar. E é o que eu peço, não acredite nas coisas que eu estou falando. Se você quer ser um estudante sério de autoconhecimento, um buscador da verdade, você precisa questionar. No fundo, você nem precisa me questionar. Você precisa questionar a si mesmo. Esse é o grande lance. O que eu estou fazendo aqui, eu não estou pedindo para você acreditar no que eu estou te falando. Eu só peço para que você questione. Questione tudo. Questione as suas crenças, questione a forma como... Por que você acredita no que você acredita? De fato, você seja honesto. Você queria acreditar no que você acredita? Ou você só acredita por conveniência e por uma forma... De fato, é mais fácil não entrar nesse caminho, porque dá trabalho. Dá trabalho gerenciar a mente no caminho do autoconhecimento, porque é mais fácil empurrar tudo com a barriga, não criar nenhum movimento de autoconsciência, porque se tornar consciente é mais trabalhoso do que simplesmente viver de forma inconsciente. Só que o sofrimento, ele é o que move as pessoas para a busca do autoconhecimento. Porque se não fosse o sofrimento, as pessoas iam continuar ignorantes de si mesmas por resto da eternidade. Ok? E de fato é infinito a forma como nós podemos, como consciência, criar as infinitas possibilidades de vida, inclusive as limitadas, que é o nosso grau de ignorância, nós chamamos em sânscrito de avidya, tá? É o não conhecimento, tá? A falta dele. É o obscurecimento da mente ou da consciência sobre a verdade. Existe uma verdade sobre o universo. E essa verdade, ela está longe de ser aquilo que nós estamos acostumados a obter como informação de massa, como seria essa verdade, pelas crenças e religiões. Seguindo aqui para o próximo apontamento, podemos voltar a nossa atenção para os pensamentos dentro da nossa cabeça ou para a consciência que somos.
Foque sua atenção na consciência sempre que puder. Ou seja, ela faz aqui uma diferenciação entre a percepção que temos do conjunto de pensamentos, e ela fala aqui figurativamente dentro da nossa cabeça, porque aparentemente, se você perguntar para as pessoas onde estão os pensamentos, ela fala, está aqui dentro. Na verdade, aqui dentro tem um cérebro, tem várias coisas aqui dentro, né? Tudo bem que a cabeça de algumas pessoas não tem nada, mas tem alguma coisa material aqui dentro, quando a gente fala aqui dentro, que é um cérebro, e esse cérebro ele tem neurônios. Esses neurônios criam sinapses que criam aquilo que nós conseguimos entender como pensamentos. Mas talvez os pensamentos não estejam exatamente aí. Por quê? Vamos imaginar que você dorme. Você vai dormir e você tem um desdobramento da consciência, ou você tem uma saída fora do corpo. Você está dormindo. Muitas pessoas têm essa experiência. Você está lá dormindo bonitinho na sua cama. De repente você sai do corpo e se vê, olha para baixo e você está se vendo na cama. Ora, se eu estou me vendo na cama, quem é aquele que ficou na cama? E quem é esse que está vendo aquele que ficou na cama? Os pensamentos estão na cabeça daquele que ficou na cama ou os pensamentos estão na cabeça desse que está vendo aquele que ficou na cama, ou os pensamentos estão na cabeça ou no que quer que seja daquele que observa e que percebe o que está fora da cama, que vê o que está na cama. Olha que é um pouco confuso. É confuso porque a gente nunca parou para estudar isso. Mas se a gente começar a buscar, a entender como esse jogo de atenção e percepção acontece, nós vamos ficar muito surpresos, ok? Tá? Então, ela disse, podemos voltar a nossa atenção para os pensamentos dentro da nossa cabeça, ou dentro desse corpo aqui, ou para a consciência que somos. Por que então não focamos mais a nossa atenção na consciência em si, e não no corpo, e não no conjunto de pensamento que temos? Ou seja, é ir além daquela percepção limitada e convencional. E também precisamos entender, porque as pessoas quando estão aprendendo esse tema, elas falam assim, bom, mas então também não serve para nada. Não, serve sim. Essa consciência limitada, que dá conta de entender e nos reconhecer como um corpo individual e que tem certos tipos de pensamentos e crenças, isso é super importante e faz parte de como a existência acontece para nós agora. É importante dizer, sem esse corpo e sem esse conjunto de pensamentos, não seria possível essa forma de consciência limitada. Ela também tem a sua importância, só que somente compreender que você é isso, ficar na limitação desse conhecimento, vai lhe causar e custar sofrimentos altíssimos. Então a ideia é que a gente consiga sair desse condicionamento para criar dentro desse jogo uma espécie de evolução que também é ilusória, mas dentro do jogo ilusório ela aparenta fazer efeito, né, para descobrir realmente aquilo que nós somos, tá bom? Vamos avançar aqui, para não ficar muito longo, já está longo. Tentando fazer vídeos mais curtos, porque eu percebi o seguinte, pessoal, as pessoas elas têm uma capacidade limitada, de absorver conhecimento, né? O conjunto, a dinâmica de informações que acontecem hoje, né, nesse tempo, ela é muito rápida. Veja esses aplicativos como o TikTok, Instagram, o próprio YouTube criando os shorts, ok? O Facebook criando as histórias também.
Isso faz com que as pessoas elas fiquem viciadas a conjuntos de informações rápidas. Então elas não conseguem se concentrar em conteúdos de, de longo termo, de quantidade maior de tempo, como esse, um conteúdo de meia hora. E eu percebi que no meu canal as pessoas têm uma média de ficar 6 a 7 minutos, que é geralmente a média que elas ficam em quase todos os canais. É claro que aqueles que querem buscar mais o conhecimento, eles vão ficar aqui e vão absorver o conhecimento. Eu lembro que nessa minha busca, que ainda não para, a gente está sempre estudando. Eu fico horas, porque isso me interessa tanto que eu quero entender o que essa pessoa está falando. Eu quero investigar, eu quero buscar. Então, eu sou capaz de ficar horas estudando e buscando as informações, claro, que me interessam. Né? É evidente que passa muita gente aqui que só vai passar normal, aqui é uma rua, né? Passa quem quer, mas aqueles que se interessarem vão absorver as informações, tá? Mas estou me treinando para criar conteúdos mais rápidos para que possa ter mais proveito pela maior parte das pessoas também. Vão ter aulas maiores, tudo bem. Quem tiver que aproveitar vai aproveitar, mas também quero me aproximar dessas outras pessoas que ainda não conseguem ficar muito tempo, não conseguem prender a sua atenção por mais tempo. A prática da consciência. Olha lá. Aqui ela dá um exercício que você pode praticar a qualquer momento, em qualquer lugar, não tem contraindicação. Ela chama de prática da consciência. Passo 1. Perguntar a si mesmo: eu estou consciente? O primeiro passo da consciência é estar consciente. E na verdade não há muito o que fazer. Veja que a consciência é um jogo de atenção. Ou a sua atenção está voltada para o inconsciente, o seu automático, e você não se dá conta disso, por isso que é inconsciente, ou você está consciente. A verdade é que a maior parte de nós vive no inconsciente. Você vive consciente das pequenas tarefas que você tem que fazer do dia, as coisas da sua casa, as coisas corriqueiras do dia a dia, tá? É aquele negócio. Nós usamos a nossa mente muito pouco perto da sua potencialidade, tá? Então a ideia aqui é aumentar a sua consciência, expandir esse campo de consciência para que você possa então criar esse sistema de investigação, autoinvestigação. Não tem como ninguém fazer isso para você. Por isso que demora muito. Demora muito e há muito tempo estamos nessa jornada, tá? Então a primeira pergunta é: eu estou consciente? Por quê? A pergunta, quando você pergunta eu estou consciente, é uma pergunta que naturalmente te coloca em estado de consciência. Se você quer saber se você está consciente, é porque você já está consciente. Tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, perceber a consciência. Aqui é um pouco mais difícil. Por quê? Ao tentar perceber a consciência, você vai se deparar com um muro. Vamos brincar assim, um muro. O que é esse muro? O muro são os pensamentos que separa você da sua consciência. Fala assim, tá bom, eu estou consciente? Estou consciente. Então agora eu quero perceber a consciência. Como eu percebo a consciência se na minha frente tem um muro? E esse muro é o muro dos meus pensamentos e crenças. Bom, aí é um trabalho que é o trabalho que demora um pouco. Tá? Que é o trabalho de desconstrução desse muro. Você tem que quebrar ele todinho. Só que para quebrar esse muro, você precisa querer. O muro ele é duro. Você não consegue quebrar com sua mão. Imagina se eu quisesse quebrar com a minha mão essa parede aqui, eu não consigo. Eu preciso de ferramentas, de aparatos, para que eu possa então conseguir de fato romper com isso. Para você ver, fazendo um comparativo aqui, essa parede, ela é tão dura quanto as raízes das crenças que eu absorvi ao longo das minhas existências. Por isso que não é tão fácil isso. Não é fácil, não é fácil. O caminho ele é um caminho que poucas pessoas vão se aventurar por ele. Das duas uma, ou a pessoa ela tem um desejo muito grande por essa libertação, ou ela está
sofrendo tanto que ela não encontra outra saída. Não tem outra opção. É mais comum as pessoas primeiro chegarem num lugar de sofrimento tão grande e ainda assim demora, porque nós somos resilientes no sofrimento. Nós somos resilientes no sofrimento. E aqui, gente, estou falando de sofrimento psicológico, tá? Não estou falando de sofrimento físico. Sofrimento psicológico, sofrimento filosófico, sofrimento de existência. Por que isso acontece comigo? Por que eu estou fazendo aqui? Por que é tão sofrido tudo isso? Aí você fala assim, bom, mas não é todo mundo que está com essa percepção. Não, não é. Porque no mundo a gente encontra muitas distrações. Dependendo de quão ignorante nós somos capazes de passar uma vida inteira sem encontrar esse sofrimento existencial, criando tantas distrações que nós não conseguimos perceber quão ignorantes nós somos. E estamos vivendo uma vida rasa, materialista total. Não estou dizendo que você não deve viver o materialismo. Inclusive, aqui esse livro vai te ensinar a viver o melhor da sua vida nesse mundo. Tendo do melhor, criando a vida que você quiser. O maior segredo. Mas não é sobre isso. É sobre a sua capacidade de expansão de consciência. Porque até a conquista material vai ser muito mais fácil com menos esforço. Porque você se alinha ao poder, à consciência e à presença. Você se alinha àquilo que você já é e potencializa isso com a consciência, estando consciente disso. E o terceiro passo é continue a ser consciência, que é o mais difícil. O primeiro passo, perguntar se você está consciente. Segundo, reconhecer a consciência, que está além dos pensamentos, crenças, sentimentos e emoções. Além desse corpo. É uma busca para quebrar esse muro. E terceiro, depois que você reconhece a consciência, permanecer e continuar como consciência. É possível. É possível. Jesus não falou uma frase, eu cito muito Jesus, pessoal, porque é o inconsciente que está na mente de nós aqui dentro desse momento. Tá? Mas isso se repete em todas as outras histórias e mitologias e religiões. Não estou dizendo que Jesus foi uma mitologia, mas estou comparando com outras mitologias porque são seres que se destacam e que criam arquétipos fortes dentro das nossas crenças. Jesus dizia, eu não sou deste mundo. Eu vivo no mundo, mas não sou deste mundo. Tá, tem N interpretações, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que é possível estar na consciência, mas não ser refém do condicionamento mental, ok? Não ser refém ou escravo dos próprios pensamentos inconscientes. Então é isso, 3 passos. Avançando aqui, outro apontamento. A maneira de romper de uma vez por todas com o hábito de pensar sem parar é sendo a consciência que você é. Claro, para quem nunca treinou a sua mente, isso aqui é muito difícil. Então você dá um passo de cada vez. E outra coisa, isso aqui só são apontamentos. Existem N formas de fazer isso. Essa aqui não é única. Então você deve buscar. Eu já falei, a meditação que eu conheça, e eu não sou o dono da verdade, mas que eu conheço dentro dessa minha busca, é a mais rápida e eficaz. Uma meditação com fundamentos corretos. Tá? E é complexo, não dá para explicar aqui. Tem fundamentos na consciência, tem fundamentos em exercícios de respiração, de como compreender e lidar com os pensamentos. Tá? Existe uma correta compreensão de como a meditação deve ser realizada. Sim, existem N formas de meditação, mas cuidado, nem tudo é de fato meditação. Tá? E meditação de YouTube, você começa com elas. Meditação guiada, mas não é meditação. Tá? É orientação, é indução e
muito do que nós vemos aqui é hipnose, indução pura. Não há nada de errado com isso. Eu uso também. Quando eu quero relaxar, quando eu quero ir para algum lugar específico na minha consciência, posso fazer uma meditação direcionada para isso. Mas a meditação em si, ela é a observação da mente e o reconhecimento da consciência. E tem vários caminhos para se fazer isso, tá? A maneira de romper de uma vez por todas com o hábito de pensar sem parar é sendo a consciência que você é. Ou seja, uma vez que você se reconhece como a consciência, que é um reconhecimento que não tem nada a ver com esse corpo, com os pensamentos, sentimentos, emoções, você então permanece nisso, tá? Essa permanência dentro da consciência é o que vai romper com a ilusão dos pensamentos e crenças que nós criamos ao longo dessa existência. Transfira a sua atenção para a consciência simplesmente ao observá-la várias vezes por dia. Então, um dos caminhos é você fazer essa pergunta aqui, número 1, que é: eu estou consciente? Várias vezes no dia. Eu estou consciente? Será que eu estou consciente? Por quê? Essa pergunta vai te levar a um estado de atenção do qual te mantém presente. A maior parte das pessoas, elas não vivem no presente, elas vivem ou no passado que é projetado no futuro. O que é o passado? O conjunto de informações que você já tem, já criou sobre qualquer coisa. São os significados que você dá para todas as coisas. Isso não é ruim, isso faz parte de como a mente funciona aqui, do mecanismo dela, e é maravilhoso. Só que se confundir com isso que é o problema. Quando eu pego uma informação do passado e trago para o presente, eu não estou vivendo o presente, eu estou vivendo o passado no presente. Quando eu pego uma informação do passado e visualizo algo para o futuro, eu não estou criando o futuro, eu estou pegando uma informação do passado e criando um futuro. É raro quem tem de fato, quem consiga criar o futuro. O que nós fazemos o tempo todo é pegar a informação do passado e projetar para o futuro. Por isso que as pessoas vivem com medo, vivem ansiosas. Não tem como você ter medo se você está no presente, a não ser que exista uma ameaça física. Se não há uma ameaça física, você está no estado de presença. Se a ameaça for psicológica, é porque ela tem a ver com o conjunto de crenças e pensamentos que estão no seu banco de dados chamado memória. Se você tem medo de algo que pode acontecer no futuro, é porque você pega essa crença de medo do passado e joga para o futuro. Agora, se de fato você não está sendo ameaçado fisicamente, tá tudo bem. Estou sentado aqui tranquilo, não tem nada me ameaçando. Mas a ameaça é psicológica, é porque é uma informação que você pega do passado, traz para o presente. Aí você fala assim: não, eu quero viver o presente. Então você precisa ignorar essa informação. E eu sei que o peso do medo, de um sentimento enraizado no medo, ele é muito forte. Mas eu não consigo. Por isso, porque você nunca treinou a sua mente. Então, você precisa entender que o maior treinamento que você tem que fazer é na sua mente. É como controlar essa mente, como controlar os seus pensamentos, como controlar os seus sentimentos, como aliviar os sintomas emocionais. A emoção é mais visceral, não tem como controlar, mas tem como você amenizar isso, tem como você diminuir os impactos dela, criando consciência. Então, durante várias vezes do seu dia, buscar estar consciente, tá? Buscar estar consciente. Uma forma simples de continuar a ser consciência é ampliando a sua atenção o máximo possível, como se ela fosse a lente de uma câmera, de modo que não esteja focada apenas em um detalhe, assim a consciência será revelada. Tá? Então, uma das formas de continuar sendo consciência é percebendo essa consciência sem dar atenção específica para os pensamentos. Isso é uma técnica de meditação.
complexo, precisa treinar todos os dias. Tá? Assim como as pessoas vão na academia, treinam o corpo, fica com um corpo bonito, um corpo forte, saudável, você precisa treinar a sua mente de maneira correta. Se você não treinar a sua mente, você vai ser um refém desse sistema condicionado. Para praticar, encontre algo próximo para focar e concentre a sua atenção apenas nisso. Então, abra a sua atenção até que ela se amplie bastante, abarcando o máximo possível do seu entorno, sem focar em nada em particular. Então, aqui é uma técnica de meditação para você. Escolha um ponto fixo e aprenda a concentrar a sua atenção em um único ponto fixo até que esse ponto fixo ele vai se tornar um espaço vazio na sua mente. Tá? É uma técnica de meditação. Tá? Um exemplo. Senta em meditação, em uma postura confortável. Se não consegue sentar no chão, senta numa cadeira. De preferência não encostar a coluna. Se não der, encosta a coluna. Beleza, mas se der, não encoste. Tá? Você pode olhar aqui na ponta do nariz. Fica olhando na ponta do nariz. Simples assim. É chato, né? Sim, é chato, mas é o treinamento. Se você não fizer o treinamento, você vai continuar com o mesmo nível de consciência que você tem até agora. Porque é a forma como você aprendeu. Você só sabe lidar dessa forma. Você não aprendeu outra forma. Então, para desvincular a mente, você precisa criar técnicas que são bestas mesmo, são simples, mas são poderosas. A maior parte das pessoas não consegue ficar concentrada em uma única coisa. E se você está aqui há 46 minutos, olha só, você já é um estudante que está treinando a sua mente. A maior parte das pessoas parou no sexto, no sétimo minuto. Tá? Porque elas não têm resiliência na sua atenção, elas não conseguem. É um vício de ficar assim, pensamento novo, coisa nova. É uma droga de fato. A internet ela tem o efeito de uma droga no seu cérebro. Tá bom? Você fica buscando aquela dopamina barata o tempo todo. Reels, stories, TikTok. E cá entre nós, as pessoas só falando besteira. Você olha lá no YouTube, os maiores canais, não é um disclaimer, mas é como é a nossa consciência, é um espelho. Os maiores canais, só coisa de futilidade, de joguinho, de game, só distração. Né? E aquilo que verdadeiramente importa é pouco visto. Mas está tudo certo, cada um está num lugar que escolhe, todos têm livre-arbítrio e podem escolher o que quiser. Só que em algum momento essas pessoas vão sair disso, porque elas vão se cansar do sofrimento e vão buscar o que nós estamos aprendendo aqui. Tá? É isso, pessoal. Hoje é isso. Já me alonguei demais, era para ser uma aula de 7 minutos. Tá? Treinem a sua mente. Em breve nós vamos lançar um curso online, totalmente online, para que você possa aprender com eficiência técnicas de como controlar e ativar o seu poder pessoal, ativar essa centelha divina para se reconhecer de fato com essa consciência. Uma forma, um caminho para que você possa libertar-se desse conjunto de informações e crenças que limitam hoje a sua existência. Tá bom? Nos vemos então aí num próximo momento. Até lá. Valeu.